Um podcast que nasceu para dar voz a você que é empreendedor, você que é uma pessoa criativa, você que é um empresário, você que é alguém que está aí na batalha criando soluções para o mercado, criando soluções inovadoras, que tem um ponto de vista diferente, algo que realmente vai causar um impacto positivo na vida das pessoas. Este espaço é para você e esse microfone pode ser seu também, você pode estar aqui fazendo parte desse movimento. É só você clicar no link que está aqui na descrição para você conhecer como que funciona aqui o nosso podcast. Então, antes de começar, eu quero falar com você também que é empresário, que está aí realmente olhando para o mercado e querendo criar posicionamento, autoridade. Se você quiser apoiar o nosso programa, se você quiser patrocinar o nosso programa, estamos de portas abertas para você. É claro que você precisa ser alguém atrevido também, alguém que está aí desafiando o sistema, como os nossos convidados aqui de hoje. Eu aproveito também para pedir que você que ainda não assinou o nosso canal, assina o canal aqui, vamos crescer junto e também segue lá no perfil do Instagram, @FalaTrevido. Eu quero falar hoje de uma coisa muito importante que eu acho que é esse caos tributário que a gente vive no Brasil e eu trouxe aqui duas pessoas realmente incríveis, dois especialistas de áreas diferentes que se juntaram para fazer algo inovador. É isso que a gente procura, esse pensamento fora da caixa. Eu vou ler aqui um pouco do currículo deles porque é um negócio assustador, tá? Hoje nós vamos falar sobre o lado oculto do fisco, né? Parece aquele disco do... Como que é o nome? De Purple, né? De Purple não, é o... Pink Floyd. Pink Floyd, olha lá. Pink Floyd, né? Que é o lado oculto da lua. Vou falar o lado oculto aqui do fisco. Já recebi até a cola aqui do Luiz. As verdades que não te contaram. Por isso eu trouxe essas duas figuras muito legais aqui. Olha só, de um lado, contador, consultor, especialista em planejamento tributário com mais de 20 anos de estrada, já passou pelas maiores auditorias do mundo, escreveu um livro sobre a reforma tributária e conhece cada armadilha da legislação como poucos. Um estrategista que transforma complexidade fiscal em clareza e decisão. Estou falando de Renato Barbosa. E do outro lado, o cientista da computação, ex-gerente de TI da Cefaz de Santa Catarina, participou da criação da nota fiscal eletrônica no Brasil e hoje lidera soluções de automação que conectam empresas ao fisco com inteligência. Um visionário que programou o futuro do sistema tributário e agora quer reprogramar o presente de você, empreendedor. Então, juntos eles fundaram a Achat, uma empresa que une tecnologia e inteligência fiscal para resolver o que ninguém quer enfrentar, que é o caos tributário no Brasil. É uma coisa, um troço que ninguém entende. Então, hoje eles vão falar sobre os bastidores do fisco revelados, o que ninguém te conta sobre o sistema tributário brasileiro, reforma tributária. Então, sejam muito bem-vindos. Renato Barbosa, seja bem-vindo, atrevido. Luiz Boal, seja muito bem-vindo. Renato, se apresenta aí pro pessoal. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, pessoal. Acho que o Fernando já comentou um pouquinho, né, do meu currículo, então... Depois de aí praticamente 20 anos, né, atuando na área de tributos, né, e contabilidade, passei pelas principais empresas de auditoria e consultoria do Brasil, né, BDO, Grant Thornton, PKF, e aí de lá para cá nós constituímos a Tex Conta, né, que é uma empresa de consultoria e tributos, e agora, junto com o Luiz, né, nós estamos aí desenvolvendo a Achat, né, ou Axat, né, para um lado mais americanizado, que é uma empresa de tecnologia, né. Publiquei recentemente esse livro, né, sobre a reforma tributária, e esse aqui eu dou para você de presente, né, que na verdade ele traz um resumo, né, das principais mudanças, né, dos principais acontecimentos que estão por vir, e é isso, né, um resumo. Que legal, cara. Seja muito bem. Obrigado. Tributos no Brasil e a reforma tributária, desafios, perspectiva e a tecnologia. Eu vou colocar o link para quem quiser adquirir esse livro aqui. Olha, capa dura, galera. Olha só. Luiz, fala um pouquinho de você também. Vamos lá. E aí? Fala, Fernando. Boa tarde. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Bom, Luiz Boal é marido da Andresa, pai do Caio e da Rafaela, né, muitos anos de estrada. Desde meus 13 anos eu comecei a programar, então, né, eu comecei a mergulhar no mundo da tecnologia numa era pré-internet, pré-computação pessoal quase, né? Sem querer falar da minha idade naturalmente, né? Mas dá para calcular um pouquinho, né? Que já tem bastante estrada aí rodada.
E o que me levou para o mundo tributário foi um convite para assumir a gerência de TI da Fazenda de Santa Catarina em 2005, durante o período 2005 e 2006, que foi o momento em que surgiu as iniciativas estaduais no esforço de padronizar a nota fiscal, né, em todos os estados. Para você entender, cada estado, né, tinha suas regulamentações específicas nessa época. Né, você falou do caos tributário, imagina nessa época pré-internet. Era muito, né, maior, muito offline, muito papel e muita diferença, né, entre os estados. O que ainda acontece até hoje, mas de uma outra forma, em menor grau, né, com certeza. Enfim, estando na fazenda, né, nessa ocupação, surgiu, né, o projeto estadual de Santa Catarina, da nota fiscal eletrônica, como também surgiu na mesma época da Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. E esses 4 estados, eles, através do CONFAZ, eles iniciaram então a padronização da nota fiscal eletrônica nacional, justamente por na época já entender que não fazia muito sentido que cada estado, né, tornasse digital suas notas fiscais e isso, né, e o caos se mantivesse, né, do papel para o eletrônico. Então a ideia do CONFAZ, né, naquela época foi justamente fazer essa padronização a nível Brasil, né, o que foi uma iniciativa do ponto de vista técnico e operacional fantástica, porque realmente naquele contribuinte, você fala numa Souza Cruz, numa Ambev, que tem, né, CNPJ, estabelecimentos em todo o Brasil, imagina, cada um. Que loucura. Eu conheci empresas, por exemplo, que a área fiscal, por atuar em todos os estados, só a área fiscal para apuração de impostos tinha mais de 65 profissionais. Meu Deus. Né? Loucura. Legal, não, vamos falar disso. Foi isso basicamente que me levou para o tributário. Vamos falar disso, eu quero saber muito mais a respeito dessa empresa também, que a gente já vai falar já, né? Eu vou começar com você, Renato. Você me deu esse livro aqui, eu tô super curioso, porque eu sou um cara de humanas, eu sou um cara que sempre fugi de números, de conta, aquela doideira toda. Me fala um pouquinho desse livro, assim, qual que é o principal problema que você percebeu, se foi muito técnico ou se foi estratégico, o que você percebeu nessa doideira, nesse caos, vamos dizer assim, para de repente olhar e falar, opa, tem algo no mercado aí que eu preciso ajudar a resolver. Claro. Na realidade, o livro aí veio, né, de um conhecimento que eu fui acumulando aí, né, no decorrer desses anos, né, pude atender aí as principais empresas no Brasil através dos trabalhos de auditoria e consultoria, né, e em toda a minha carreira eu sempre pude observar, né, o quanto é complexo esse assunto no Brasil, né, e o efeito que tem nisso em todas as pessoas, não só as pessoas físicas, quanto as jurídicas. Então, na realidade, esse assunto aí que estava, né, há mais de 30 anos aí em discussão, saiu a emenda complementar 132 em 2023 e agora foi regulamentada de fato a reforma tributária em 2025. Então, juntando todo esse conhecimento, a ideia do livro foi o quê? Trazer um resumo de uma forma falada tranquila, né, e mais objetiva e não tão técnica, não só para os profissionais da área tributária e contábil, como também para os empresários observarem o cenário, né, a carga tributária, os efeitos dos tributos no Brasil. E ali é a chamada que eu coloquei, que é o quê? São os desafios, né, que estão por vir, as perspectivas empresariais em relação ao que vai acontecer e a tecnologia, né, que é de fato aí o principal calcanhar de Aquiles, eu diria, em relação a essa reforma tributária, será de fato a tecnologia. Né? E nesses 20 anos que você falou, dessa experiência toda, o que mais te frustrou assim nesse mercado? Tem alguma coisa que você fala, putz, isso aqui é um negócio que me frustra, mas também eu tô vendo que tá frustrando o empresário. Você falou agora da tecnologia, é algo que frustra muita gente, né? Gera muita dor. Com certeza. Na realidade, eu pude atender empresas em todo o território nacional, basicamente, né? Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O que eu sempre percebi, né, nos trabalhos que eu pude desenvolver, é que de fato a tecnologia, os sistemas, eles não conseguem acompanhar de fato o que acontece, mas não às vezes por questões técnicas ou do desenvolvedor, mas sim porque no Brasil é muito complexo o tema, né? Então a gente fala aí de mais de 15 tributos, né? Cada um relacionado a uma área, um tipo de receita, um tipo de serviço, ou um tipo de operação. Então, ter um sistema hoje que consiga atender essa demanda é bem difícil. Então, eu acho que esse é um tema ali que eu pude perceber, né? Que é uma dificuldade, na realidade,
no Brasil, né, um país subdesenvolvido, claro, tenta se comparar aos países desenvolvidos e trouxe ali uma reforma tributária. E inclusive, pegando esse gancho, explicar isso para americanos ou para pessoas da América Latina é uma dificuldade tremenda. Eu já tive a oportunidade... O pessoal não entende, né? Entende, você não consegue explanar de uma forma clara. Você tenta falar sobre a tributação, né? As empresas querem vir para o Brasil e muitas vezes se sentem inseguras, porque o Brasil é o campeão da insegurança jurídica devido à complexibilidade que se tem. E a gente fica tentando apagar incêndio o tempo todo, né? Teve alguma coisa que você viu, você falou assim, chegou um momento, você falou assim, cara, eu preciso parar de apagar incêndio para criar realmente uma inovação que seja, não vou dizer definitiva, mas algo que realmente atenda uma necessidade muito premente ali das pessoas, né? Tem alguma situação, um momento que você falou, cara, é isso? Com certeza, eu acho que no Brasil, né, o brasileiro por si só, ele acaba sendo muito criativo, né? Então a gente começa a observar as empresas querendo dar ali jeitinhos, né, brasileiros de tentar desviar ou sair da tributação, né? E o que me chama a atenção é que, no geral, né, existe sonegação no Brasil e isso a gente não defende, né? Pelo contrário, a gente defende que o planejamento seja feito de forma inteligente para que não seja feita a evasão fiscal, que é a forma ilegal, e sim a elisão fiscal, que é um método adequado, lícito e permitido, só que isso demanda o quê? Planejamento, né? Então, quando a gente observa que as empresas tentam, às vezes, caminhar por setores ou caminhos não tão positivos, a gente vem mostrar que é possível de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, né? Através de planejamento, se reestruturar, né? E pagar ali, de fato, uma carga tributária adequada. Que seja realmente aquilo para o cara pagar aquilo que realmente precisa, mas também não tomar prejuízo, porque depois ele vai ter que arcar com as manobras, né? A gente fala do jeitinho brasileiro, né? E aí o cara não tem jeito, né? Mas você falou uma palavra muito importante, que é a palavra estratégia, né? Acho que a estratégia, ela tá acima, às vezes, da boa vontade. Se você tiver uma boa estratégia, você consegue avançar em vários setores de uma maneira muito mais equilibrada, né? Agora deixa eu perguntar para o Luiz o seguinte, Luiz, você é um dos... criadores, como que a gente pode falar, da nota fiscal eletrônica, porque eu lembro, na época que eu comecei meu trabalho na área de eventos, a gente tinha aquela nota fiscal, que era aquele bloco, eu tinha um bloco de nota, cara, era 3 vias, tinha que colocar lá o papel carbono, tinha que escrever à mão, aí eu pegava aquilo ali, mandava pelo motoboy para entregar lá na empresa, o cara tinha que voltar com o canhotinho ali assinado, recebia e tal. E de repente veio a nota fiscal eletrônica e a gente não sabe de onde veio isso, não viu o que está por trás disso. Qual que é o teu aprendizado, o que a Cefaz, né, onde você estava lá, o que você pode trazer de aprendizado para a nossa audiência aí? Nossa, aí a gente precisaria de alguns podcasts, viu? Penso eu. Mas vamos lá, Fernando, o que eu posso dizer sobre a nota fiscal eletrônica, né? Ela, claro que é um projeto dessa magnitude, talvez tenha sido o maior segundo projeto de tecnologia do Brasil que tem a visibilidade também da iniciativa privada, né? O primeiro foi a União dos Bancos, né? O tal do SPB, que foi o Sistema de Pagamento Brasileiro, né? Unindo, né, instituições financeiras ao Banco Central, o que permitiu, né, depois, né, os TEDs, agora o PIX, né, e por aí vai, certo? E talvez a nota eletrônica tenha sido o segundo projeto de maior impacto para as empresas no Brasil, por N motivos, certo? O que eu posso dizer, né? Naturalmente, não foi um trabalho que eu desenvolvi sozinho, pelo contrário, né? Era um grupo que iniciou com os fiscais, né, de 4 estados, né, dentre eles Santa Catarina. Depois, né, todos os estados da federação acabaram se unindo, então a gente está falando de um grupo que nas reuniões de trabalho dava em cerca de 200 a 300 pessoas, incluindo os principais contribuintes do Brasil, que eram pilotos, né? Foram convidados a pilotar essa plataforma nessa época. Eu aprendi que no tributário a gente você falou de empreendedorismo, né, de dor, né, tributário tem muita dor, não tem glamour. Né? Então a gente vende remédio, né, ou a prevenção, que é o que o Renato estava colocando, certo? Então o aprendizado aí foi fantástico no seguinte sentido, deu para entender, né, ao longo, né, nessa experiência que realmente o tributário é algo extremamente complexo,
que além da insegurança jurídica, né, que eu acho que é um tema bem legal aí para se falar no futuro, mas de qualquer forma, pela complexidade existente, e isso tá aliado ao fato que a gente estava passando por um momento de amadurecimento da internet a nível corporativo, não estou falando de site, Você lembra a data? sistemas. Não, ano que era, não? Começou em 2005, né? 2005. Em março de 2005, se não Tá. me falha a memória, foi a primeira reunião oficial do CONFAZ, que é o Conselho das Fazendas Estaduais, Tá. certo? Onde foi feita a reunião para que os 4 estados apresentassem seus projetos. Né? Então, a minha formação não é tributária e não era tributária naquela época. Né? Virou minha paixão depois disso, mas até então não era. Mas eu tinha muita formação técnica e de gestão. Então, por isso me permitiu, né, apresentar o projeto por Santa Catarina, já como gerente de tecnologia do Estado, da Fazenda do Estado. Né? E Santa Catarina, do ponto de vista técnico, tinha um projeto muito maduro. Né? Não era o que é hoje, né, a nota eletrônica, mas algumas tecnologias ou premissas tecnológicas se aproximavam do que o CONFAZ, né, buscava, que era uma arquitetura aberta, que os contribuintes não ficassem reféns de tecnologias ou de fabricantes específicos. Então, naquela época a gente falava de Microsoft, de IBM, de Oracle, eram grandes nomes do mercado. Né? Então, esse grupo de trabalho como um todo, ele foi muito habilidoso nesse sentido. Foi um projeto fantástico, fantástico. Então, o aprendizado foi incrível, me deu muito amadurecimento sobre N aspectos, né? Mas eu diria que o maior aprendizado foi justamente esse, né? Entender que naquele momento que estava surgindo a nota eletrônica no Brasil, né, estaria criando... A gente gosta do termo Oceano Azul, né? É bem interessante, né, para o empreendedor, certo? Mas foi o que aconteceu naquela época de fato, né? Onde... se estava instituindo via legislação uma grande mudança tecnológica, que a nota eletrônica, claro que teve uma parte de tributação que exigiu muito dos fiscais estaduais e da Receita Federal também, auditores federais, sim, exigiu demais. E nessa parte eu não pude contribuir tanto, porque novamente minha formação não era tributária. Em contrapartida eu pude contribuir muito no desenho da arquitetura técnica desse projeto. Justamente por ter passado por experiências anteriores de magnitudes talvez não tão grandes, mas tratando dos mesmos problemas, de integração entre sistemas. Porque o que a nota eletrônica trouxe de diferente? Como você falou, minha nota fiscal é em papel. Ao tornar eletrônica, né, além de tornar eletrônica, não era só pegar aqueles dados que estavam impressos em papel e colocar num arquivo eletrônico. Né? A grande mudança era fazer isso em tempo real com o fisco. Então, como é hoje, né, que você vai emitir uma nota fiscal, a sua nota fiscal ela só tem validade se o fisco autoriza isso online em tempo real. Você vai no supermercado, isso aqui agora é no Brasil inteiro, né? Tu tinha um cupom fiscal, né, o ECF, que virou a NFCE, a nota fiscal de consumo eletrônico. Você vai no supermercado, na farmácia, tu faz uma compra. Quando sai a notinha fiscal, quando aquele papel é impresso na impressora, né, significa o quê? Que a farmácia, ou o sistema da farmácia, né, para ser mais preciso, já falou com o fisco eletronicamente. Já mandou né? já recebeu. O fisco já autorizou, o fisco já devolveu. Ok, sua nota está... Não quer dizer que ela está correta, mas está autorizada, você pode seguir a sua transação comercial. Tudo isso em segundos hoje, né? É fantástico. A gente não pensa nisso, né? Não pensa, né? Cara, você sabe de uma coisa? Eu às vezes falava assim, esse pessoal que mexe com conta, contador, técnico, programador, é tudo bando de doido. Eu não consigo pensar nesse tipo de coisa, sabe? Por quê? Porque a gente tem as nossas paixões. Mas depois eu entendi que não é que a pessoa é doida, não é que você... É que você é apaixonado. A pessoa se apaixona por coisas diferentes na vida. Né? Não é uma coisa assim, fala, cara, você só tem que gostar do azul porque o azul que é maravilhoso. Não, tem gente, cara, e é muito legal, né? E a pergunta que é justamente essa, né? De onde surgiu essa inquietação, que eu agora posso chamar de paixão, de transformar esse conhecimento técnico que você adquiriu desde os 13 anos de idade em produtos escaláveis que ajudem empresas a automatizar e evitar problemas com o governo, que é exatamente o que você falou, né? De onde surgiu, assim, falou, cara... Olha, nessa experiência né, passei pelo governo e pelo Grupo Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, ou do SPED, né, que era um projeto de nota eletrônica, era um dos módulos, né, do tal do SPED, né, que era a transformação de tirar, né, as obrigações, e a gente está falando de obrigações acessórias, né, mas basicamente tirar do papel e transformar isso eletrônico de maneira online, o que, né, foi uma grande mudança na realidade. Né? Por quê? Porque quando surgiu o SPED, nota eletrônica, não se fala, diferentemente da reforma tributária, não se falou em redefinição de impostos. A grande complexidade tributária que existia era a padronização, né? E o entendimento de que com a nota eletrônica caberia... Hoje a nota eletrônica tem mais de... Pensa num arquivo com mais de... Uma planilha com mais de 600 colunas diferentes, certo?
Antigamente a nota eletrônica era um papel, então se você colocava de informação que cabia aqui. Né? Como é que você coloca 600 informações? Possível, né? Mas com a nota eletrônica isso foi possível. Então, o que aconteceu? Essa complexidade de fazer essa padronização, isso foi uma experiência fantástica, né? Porque cada estado tinha a sua perspectiva. E a perspectiva, né? Claro, né? Olhando olhando assim, os problemas do governo principalmente, né? Pensando no contribuinte sempre, mas com aquela perspectiva do governo. E eu vindo, né, da iniciativa privada, né? Então eu já ia talvez com um olhar um pouquinho diferenciado, porque eu me colocava, vestia a camisa, né, dos contribuintes e ficava pensando, pô, como é que aquela serraria lá no meio do mato vai conseguir emitir uma nota eletrônica? Tem nem internet. Às vezes a pessoa nem sabe, não está nem em contato, né, com essas transformações que estão acontecendo, né? E agora me diz uma coisa, que história você tem aí de bastidor que mostra que as empresas entendem a lei de uma maneira diferente do que a lei realmente é? Tem alguma, né? Você falou da serralheria aí, né? Qualquer... Puxa vida, eu poderia citar tantas histórias. Olha, o que eu poderia... talvez não uma história, mas novamente um aprendizado, tá? A gente vive, né? Muitas vezes olhando, né, com as nossas perspectivas, nossas percepções, né? E a empatia é muito pouco praticada, né? Acho que isso é um pouco natural do ser humano, né? Certo? Então, na prática, né, o fato de vivenciar, né, o lado do governo, as dores do governo, o lado de ter vivenciado e continuar vivenciando as dores de empresas, né, que se automatizam, se informatizam de uma forma totalmente distinta. Né? Tem aquelas empresas que usam Excel, né, e não tem nada de errado nisso, certo? Mas usam Excel, usam e-mail, outras usam sistemas, né? Outras agora, hoje em dia, por exemplo, né, se fala muito de novas tecnologias, como a IA, né, que está desafiando aí, enfim, N paradigmas, né, da nossa forma de trabalhar atualmente. Então, o que eu entendi foi que não existe uma regra, né? O que em relação à tecnologia e como você aplica ela para resolver os seus problemas. E o mundo, eu acho que já deixou de ser padrão há muitos anos, né? Então hoje você, com a internet principalmente, né, você pôde atender a dores específicas, né, resolver determinados problemas de nichos que até então você nem ouvia falar no mercado sobre isso. Então, qual foi o meu maior aprendizado? Entender que existem várias realidades, vários desafios da perspectiva operacional, tecnológica, econômica, né? E muitas vezes, né, o como é muito mais difícil do que o quê, né? É o que ela estava colocando. Poxa, a reforma tributária, ela diferentemente da nota eletrônica, no passado, ela muda o quê, que é a obrigação principal do contribuinte, que é pagar o quanto que eu devo, o que eu estou devendo para o fisco. E talvez tão importante como, né, ou de certa forma para o governo é mais importante a arrecadação do que, né, mas de qualquer forma, né, tão importante como é o como. Tá, ok, como é que eu chego nessa conta? Como é que eu sei que eu tenho que pagar X ou Y para o fisco? É o que o Renato comentou sobre a evasão fiscal e elisão fiscal. A elisão é a forma, por que, por exemplo, você vai dizer para o fisco, olha, para eu vender essa caneca aqui, eu vou pagar 50% de ICMS se a alíquota dela aqui em São Paulo é 12%. Não sei se eu estou certo, tá, Renato? Você me corrige. Certo? Mas eu posso pagar 50% de ICMS nessa caneca? Se eu quiser, posso. O fisco não me impede. E nem vai falar assim, olha, contribuinte, você está errado. Pega seu dinheirinho de volta. Paga menos, né? Paga Isso menos. Não funciona. Não. Mas ele vai falar para você. Se eu falar, se a alíquota é 12%, eu tributei com 5%, por exemplo, ou se eu falei que eu sou isento, eu posso fazer isso. O fisco não me impede de fazê-lo, certo? Aí o fisco provavelmente vem atrás do contribuinte. Por quê? Porque hoje todas as operações fiscais no Brasil são eletrônicas. Então o fisco, na hora que você foi lá na farmácia e comprou aquele remédio, o fisco só sabe quem que forneceu aquele remédio para a farmácia. Se foi um distribuidor, se foi a indústria, se foi um atacadista. O fisco já sabe que no estoque daquela farmácia já tem lá aquela caixa de medicamento que vai ser vendida futuramente para o consumidor. Né? Então, muitas vezes, né, o contribuinte quer dar aquele jeitinho, se acha mais esperto que o fisco e tal, e ele talvez não perceba que todos os dados dele, das transações comerciais, já estão disponíveis no fisco. Basta o fisco... Não ocorre dessa maneira, tá, Fernando? Mas do ponto de vista operacional, basta alguém apertar um botão, olha, cruza os dados aqui desse cara. Quando eu estive na Fazenda, em 2005, eu me deparei com um dos desafios, fora a nota eletrônica, né, era trabalhar com outros sistemas do fisco, certo? Estaduais. Então eu me deparei com um sistema de auditoria fiscal, que eu até então não tinha tido experiência.
São dados que eu não vou falar porque são do governo mesmo de 2005. Mas a quantidade, tá, de regras de cruzamento de dados naquela época, no mundo praticamente offline, eram dezenas e dezenas. Com o mundo eletrônico, tu aperta o botão. Aperta o botão, tá ali. Aí estamos falando de BI, de Data Science, de IA, né? Porque com a IA, por exemplo, o fisco pode reconhecer padrões de sonegação, que até então, né, o ser humano não conseguia identificar de forma fácil, e tributário não é fácil, né? São quantas mil normas? É Big Quantas Data, normas né? por dia, Renato? Big Data. Que a gente tem em termos de estatística, normas tributárias publicadas no Brasil. É diversas, né? São incontáveis, né? É um dos principais e mais complexos sistemas de tributação do mundo, né? Vamos falar disso então, quer dizer, vamos falar como é que vocês estão unindo essa experiência, porque, né, a experiência já vi que vocês entendem muito disso e a cabeça ela vai pirando. Se começar a pensar muito, são muitos anos de estrada para você chegar num momento de você enxergar isso com clareza. Mas o grande público, né, às vezes a gente pensa assim, vai no supermercado, a pessoa fala assim, nota, CPF na nota, não é assim que a pessoa fala? E às vezes fala, não, porque se eu colocar meu CPF, o governo vai saber que eu estou comprando alguma coisa aqui no mercado, né? O humano normal, a pessoa normal, ela só quer saber de pagar e só quer saber o que pagar, mas por trás disso tem todo esse conhecimento. Como transformar isso em inovação, que é a chat. Você falou Access. Perfeito. Se for em inglês, Aham. a chat. O que significa a chat? Na realidade, a chat é taxa, né, espelhada, então, ou taxa inverso, né? Essa é a primeira denominação que a gente achou criativo colocar. E em inglês também, né? O Taxa ao inverso. ao inverso, é. É Inverso. verdade. Taxa. Taxa. Asset. Asset. E em inglês, né? O A de accounting e o tax invertido, que é o quê? Contabilidade tributária. Accounting tax. Accounting tax. Aham. Olha, cara, é chique demais, né? É. Então, e como que nasceu essa ideia? De você se juntar e falar assim, Luiz. Ou o Luiz falou, Renato, tô com uma ideia aqui. É. Ou vocês já vinham conversando? Como é que foi que surgiu Não, isso? na realidade, eu e o Luiz, a gente tem uma história peculiar, né? A gente desenvolveu aqui em São Paulo uma ferramenta que recupera o ICMS-ST, né? Para as pessoas mais técnicas que estão nos assistindo, nós desenvolvemos uma ferramenta que recupera o ICMS substituição tributária, que é a CAT 42, né? Isso já há alguns anos atrás, né? E de lá para cá a gente veio sempre conversando, né? Trocando experiências ali, informações, né? E com essa mudança que veio da legislação tributária, né? Que de fato é um marco no Brasil, né? Nós sempre, como já escritório de BPO, né? De contabilidade fiscal, nós já investimos muito em tecnologia hoje na nossa atual operação, né? E com essa mudança da reforma tributária, e o meu DNA sendo de empresa de auditoria e consultoria, né? Então eu sempre fiz esses trabalhos que o Luiz comentou, de cruzamento de dados, de informação, de recebimentos financeiros, declaratórios, né? As obrigações principais e acessórias. Então o estralo veio na criação da Access, em unir justamente com o Luiz, que é um profissional fantástico aqui na área de tecnologia, né? E não puxando sardinha não, porque realmente conseguir desenvolver a CAT 42 em São Paulo é um desafio, né? É um desafio. Eu conheço diversas ferramentas, mas no detalhamento e informação que o Luiz consegue é bem difícil. Então, esse estralo veio após a reforma tributária, né? A gente conversando, a gente chegou ali num denominador e falou, tá aí, né? Vamos aí divulgar para o mercado uma nova forma, né, de se avaliar a tributação. Então a Access, hoje ela tem um simulador da reforma tributária, que daqui a pouco o pessoal aqui vai colocar. Tem um simulador, né? Mas legal. ele não se limita nisso, né? Nós temos também outros produtos, né? Nós temos a validação e consulta de certidões negativas, nós temos e já desenvolvimento também o cruzamento e auditoria das obrigações acessórias, que é a expertise e a bagagem que o Luiz trouxe, relacionada aos casos reais, né, que eu já pude presenciar, né? Eu lembro que teve um cliente muito peculiar, uma vez, né, que nos contatou, falou, Renato, recebi aqui uma intimação da Receita Federal, não sei do que se trata, né? Ele está dizendo que eu tenho uma informação na ECD, uma informação
na ECF, tem outra informação nos SPEDs. Ó as siglas, né? Ó as siglas. E outras informações na nota fiscal eletrônica, me ajuda. Né? E minha resposta para ele foi simples, né? Eu falei, você precisa passar a fazer o correto, né? É o que o Luiz colocou muito bem. Antes do contribuinte, das pessoas acharem que nada existe, o fisco já sabe, não é verdade? Agora, no começo do ano, a gente teve uma publicação, uma instrução normativa que saiu, que foi publicado pelo Ministério da Economia, que era o quê? Os bancos iam ter acesso aos PIX, a movimentação do CPF das pessoas físicas, né? E todo mundo achou que aquilo ali ia ser um caos, né? Agora a Receita Federal vai começar a acessar os meus dados. Na realidade, ela sempre soube. Sempre acessou, sempre né? Soube, só que a pessoa não era aquela selecionada na Receita Federal para ser identificada e avaliada. A Receita Federal hoje no Brasil, assim como a Secretaria da Fazenda, ela possui tecnologia de ponta, né? De realmente uma alta tecnologia. As pessoas não sabem disso ou fingem que não sabem, né? O brasileiro tem essa mania de achar que ninguém sabe nada, só ele que sabe. Mas a Receita Federal já sabe. Então, respondendo a sua pergunta, né, o estralo ali, o insight, veio de fato nessa transformação que a gente teve agora com a reforma tributária, associada à experiência que eu tive, os conhecimentos, os players do Brasil, com a tecnologia aqui, que é desenvolvida com muita maestria pelo meu Ele conseguiu, Luiz, meu ele colega conseguiu Luiz. te convencer com essa história? Não, tem um problema aqui. Pô, sem dúvida. Foi muito legal, Fernando. Como o Renato explicou, a gente participou de um projeto em conjunto, né? E a nossa sinergia para realizar esse trabalho e afinidade profissional, né? Foi nascendo naturalmente no decorrer disso. E depois de um tempo, né, eu comecei a empreender. Meu último CLT foi em 2001, certo? Tá. E aí, desde então, só empreendo, né? E aí o Renato entrou em contato comigo e falou, olha, tô abrindo minha operação, agora tá na hora da gente conversar pra gente fazer algo bom aí, diferente no mercado. Né? Algo realmente... E aí, como eu te falei, né, tributário não tem glamour, tem dor, né, e a dor que não acaba mais, né, seja para saber o quanto que eu tenho que pagar, seja para saber como que eu devo fazer para o fisco, como é que eu devo informar, que foi essa sopa de letrinhas que o Renato acabou de mencionar, né, SPED ECF, ECD, SPED REINF, NFE, NFCM, DFE, CT, eu vou parar por aqui. Beleza? Aí o cara, porque assim, olhando, eu pensando assim, cara, isso já me gera dor, né, só de falar já preciso, né, qual dor? Ou dores, né? Vocês viram no mercado que ninguém estava atendendo e de repente você falou, opa, vamos integrar isso, né? Fazer essa integração e isso gerou esse novo conceito, porque toda empresa ela nasce de uma tese, assim, cara, eu preciso resolver isso, né? De uma ideia. Quais são as dores assim mais doloridas? Fernando, como eu estava te falando, né, sobre o aprendizado, né, que entendi que o mundo é diferente, as empresas são diferentes, com muitos desafios distintos, enfim, né. Com a nota eletrônica, qual foi a dor? Né? A dor foi na obrigação acessória, foi a mudança do como, né, sai do papel e passa para o eletrônico. Mas não foram criados impostos novos, certo? A reforma tributária, né, ela a princípio ela vai adotar a plataforma tecnológica atual. Então, do lado do fisco, não vão ter tem mudança, mas não são grandes mudanças, certo? Tá. Do lado do contribuinte, além dele ter que adequar toda essa parafernália tecnológica que ele tem hoje, né, à sua disposição para falar com o fisco federal, com os fiscos estaduais e com as prefeituras, certo? Você ainda tem a inclusão de 3 novos impostos. E outra, né, a complexidade aumenta porque esses impostos começam a conviver a partir de 2026. Reforma tributária, ela não começa substituindo os impostos atuais. Ela começa mantendo os atuais. E aí, isso já é complexo hoje, certo? Tá. E além disso, vão ter os novos impostos, CBS, IBS e IS. Então, olha só, né? Além de tudo o que ele já tem de complexidade, ainda vai ter uma nova complexidade para tratar, novos cálculos tributários para fazer, para saber o quanto que tem pagado os impostos novos. E esses caras eles vão ficar convivendo durante um tempo, de modo que até 2033 só fiquem, né, os impostos novos e se extingam, né, os impostos antigos. Quer dizer, vai acabar em algum momento esses todos que não permaneceram até agora vão acabar em 2033? 2033. Então, percebe? Hoje a gente tem uma complexidade X, certo? Vai começar em 2026. Vai diminuir a complexidade?
Vai aumentar num Aumentar, primeiro porque eu vou ter momento. mais informação para passar para o fisco. Novos cálculos, né? E inclusão de novas informações. Né? Para depois dessa complexidade, a tendência é que ela se vá reduzindo ao longo do tempo. Né? E a Axet vai ajudar nesse processo. Vai. Não sei se a palavra é simplificar, mas vai conseguir, pelo menos, dar mais clareza. Vai dar respostas para o mercado. Que resposta que a gente vai dar? Justamente a resposta sobre o quanto que ele vai pagar, certo? Mas a reforma tributária não está plenamente definida na legislação. Não, ainda falta, né? Alguns, o Israel pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas do que já existe hoje, a gente já pode fazer uma simulação do que vem pela frente. E aí, a maior dor do empresário é o quê? Saber quanto vai pagar de imposto. Né? Certo? Que a gente brinca, né? Enquanto empreendedores, que o nosso maior sócio é o fisco. Não é verdade? Isso é verdade. Isso aqui no Brasil é com então, certeza. Talvez 1% a mais de imposto, ou 3% a menos, talvez seja algo que vai mexer no meu ponto de equilíbrio, que vai mudar a minha formação de preço a partir de 2026. Pô, se em 2026 começa uma tarifação nova, né? Uma taxação nova, o quanto isso impacta no meu negócio? Como é que eu devo formar meu preço, então? Né? Em dezembro, que é Natal, por exemplo. Já devo estar pensando em janeiro, quando eu começar a pagar os impostos novos. Né? Por exemplo, eu tive uma reunião com um cliente, tá? Que ele me fez exatamente essa pergunta. Ele falou, bom, eu imprimo os meus catálogos de produto, né, antes de dezembro. Que preço que eu coloco no meu catálogo? Como é que eu calculo esse preço? Já pensando na reforma ou antes da reforma? Né? Então acho que a dor do tomador de decisão, né, do dono da empresa, do CIO, enfim, né, é justamente responder isso. Bom, o que isso vai impactar no meu negócio? Claro que tem custo. Naturalmente, a gente está falando de sistemas do Brasil inteiro. Todo sistema que trata de nota fiscal, seja para um faturamento, para uma venda, para um estoque, para um armazenamento, né, tudo vai ser alterado. O impacto tecnológico da reforma tributária ele é gigante, ele altera todos os sistemas do Brasil que de alguma forma lidam com operações comerciais, com emissão de nota fiscal ou com a escrituração desses dados que são enviados posteriormente para o fisco. Tudo muda sem exceção, tudo. Né? Vão ter mais coisas a se informar e coisas que existem hoje que terão que ser alteradas. Então, por isso que a gente associa muito a questão da tecnologia, porque ela é um pré-requisito, naturalmente, né? A ferramenta mas ela mestre representa hoje, ou vai representar, né, custo para as empresas. E aí, vou pegar outro gancho do Renato, brasileiro, né? Às vezes fecha o olho, enfim, já daqui a 5 anos passou o prazo, se o fisco não me notificar, deu certo minha operação, não me achar né? em algum Dei o lugar. meu jeitinho, foi legal. É comportamento, né? A gente costuma dizer que a nossa cultura deixa sempre tudo para a última hora, né? Para os 44 do segundo tempo, né? Aqui não vai ter tempo de fazer isso, né? Eu poderia dizer hoje que quem não está olhando ou estudando a reforma, se preparando para ela, já está bem atrasado. Né? Porque, novamente, às vezes você não muda o sistema de um dia para o outro, nem de uma semana para outra. E aí eu vou falar mais uma coisa bem legal, Fernando. Ok, você falou o seguinte, vai mudar o sistema do Brasil inteiro, certo? Tá, isso quer dizer o que na prática? Que vão precisar de mão de obra. Né? De conhecimento também, a gente tem, de estratégia. Fora o conhecimento de caras que entendem do Sim. negócio, certo? Porque o cara da tecnologia, ele pega, a obrigação dele é entender, é o know-how, é absorver esse know-how e entender isso para poder refletir esse conhecimento novo, essa legislação nova, essas regras novas, nos sistemas que ele desenvolve. Todo mundo vai passar por isso no Brasil. E hoje em dia a gente mal, né, você quer achar um desenvolvedor qualificado, no mercado atual já é difícil. Né? Então, quiçá a gente talvez esteja falando até de novo, falar de um apagão de mão de obra, que é um termo muito forte, né? Mas é um reflexo que vai acontecer. As empresas vão demandar, mas a minha empresa usa SAP, usa TOTUS, né? Usa produtos, softwares de mercado. Não interessa. Esses caras também vão ter que se compatibilizar e dificilmente o mercado faz algo de graça, né? Então, o mercado tem que cobrar pelo serviço tem um dele, preço ali, né? né? E são coisas novas, né? Então, dificilmente até estão cobertas pelos contratos de licenciamento atual que essas empresas pagam. Fora aquelas que operam em nichos tão específicos que não usam pacote de mercado, que desenvolvem seus próprios sistemas ou parte deles, no mínimo. Né? Então eles demandam de mão de obra para poder dar manutenção nesses sistemas e adequá-los, né? Então aonde que entra a Axet nisso tudo? Né? Justamente ajudando, né, essas empresas a dizer como que elas devem fazer isso, o quanto que elas vão ter que pagar com a reforma tributária, que impactos que são esses, certo? Para o meu negócio, né? E vamos dar ferramentas para que o contribuinte, as empresas possam fazer isso de forma
em tempo real, vou emitir uma nota fiscal. A minha tributação está correta? Ou, se não fizesse em tempo real, em tempo hábil, através, né, como a gente chamou de uma auditoria fiscal, né, cruzar esses dados, porque se cometer algum erro, Renato, me corrige, por favor, hein? Aí ainda vai ter um tempo hábil para poder corrigir essa informação. Então, bom, eu não quero integrar, eu não quero falar com a ACHA para cada nota fiscal que eu emiti. Ok. Final do mês você manda suas notas fiscais, a gente vai dizer se deu tudo bem ou não. certo, se não tá. Não tá legal? Aí o contribuinte vai ter, a empresa vai ter o tempo, né, dentro da regra legal de corrigir essas informações e não cometer qualquer tipo de equívoco operacional ou erro com fisco, que se traduz, né, em notificação, multa ou, no mínimo, né, você assumir um passivo tributário. Você está aumentando uma conta que um dia pode ser cobrada. Quer dizer, mais do que uma obrigação, né, Renato? É um pensamento estratégico, né? Você falou isso no começo. Esse pensamento estratégico que as empresas elas precisam ter, que é a de se antecipar, de olhar para essas mudanças todas, porque a gente está vivendo uma era onde as mudanças elas são cada vez mais aceleradas e onde as empresas elas precisam se adaptar muito mais, né, rapidamente ali, e o pensamento estratégico ou usar a estratégia é fundamental, né? Com certeza, Fernando. Acho que associado a tudo isso que o Boal comentou e respondendo a sua pergunta, com certeza. Recentemente a gente teve a procura, né, de alguns clientes da América Latina, né, e dos Estados Unidos, e a gente percebeu, né, que as pessoas querem trabalhar, querem monetizar, querem faturar, só que o planejamento, né, antecipado, a forma de se abrir uma empresa no Brasil, aonde você classifica ou como, né, você classifica a melhor atividade, como você avalia a melhor tributação da empresa, isso eu diria que é essencial, não é? Porque uma empresa aberta de forma equivocada, uma classificação de atividade incorreta, ou até um regime tributário mal optado, vamos colocar assim essa palavra, a empresa ela vai ser onerada de alguma forma, né? Então, como o Luiz comentou, né, a gente está falando de tributos que vão ser enxugados, né? Então, no Brasil agora vai existir o IVA, o que é o quê? É o dual, né? São duas formas de tributação, antes com 5 impostos, que era o ICMS e o ISS, que agora vira o IBS, e o PIS e a COFINS, né, que são duas contribuições, que agora serão uma só, a CBS. E o IPI para as indústrias, né, será o IS. E isso tudo de forma gradual, que é o que o Luiz comentou bem. Então, a gente vai ter uma linha do tempo até 2033 para que as empresas se planejem, se organizem e revejam os seus contratos, tanto quanto clientes quanto fornecedores, para quê? Às vezes para saber o quanto ela paga de imposto, né? Que às vezes a dor do empresário também é essa, né? Quanto que eu pago de imposto? Qual que é a minha alíquota? Como é que eu formo o meu preço? Como é que eu negocio com o fornecedor ou com o cliente, né? Então tem toda uma bagagem de custos, investimento e despesas para uma empresa existir, que isso tem que estar calculado já e mapeado quanto esse tributo equivale, né? E isso é importantíssimo para quê? Para a continuidade dos negócios. A gente sabe que no Brasil, as empresas que abrem hoje, em menos de 5 anos, né, tem um percentual altíssimo de baixas de empresas. Por quê? Porque a falta de planejamento, a falta de estratégia. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que é isso. Ter uma estratégia bem feita, né, e mapear essas mudanças que estão por vir, com certeza será ali o futuro e a continuidade dos negócios. Você acha que tem alguma chance de a gente pagar menos impostos no Brasil em algum momento? Ou essa simplificação é só para, em termos de simplificar a estrutura? Tem jeito ou vamos continuar pagando muito imposto no Brasil? Na realidade, assim, já foram publicados alguns estudos pelo Ministério da Economia, né? O ministro, que é o Fernando Haddad, né? Que a máxima, por enquanto, por esse estudo é 27,5% de alíquota final. Né? Então, comparando... Brasil ou São Paulo? Brasil. A gente está falando de nível Brasil, porque a questão dos tributos estaduais, pensando em ICMS para o comércio, vai acabar, para a indústria e para o comércio, e o serviço, para as empresas prestadoras de serviço, eles vão acabar. Na verdade, eles vão se unificar, né? E aí os estados e os municípios vão definir, né, durante essa caminhada, as alíquotas correspondentes. Mas um estudo feito pelo próprio
pelo próprio GT, né, que é o grupo de trabalho da reforma tributária, eles entendem ali que vai chegar em 27,5%. Tá. Pelo que a gente tem mapeado, comparado, né, a tendência é que se eleve um pouco a carga tributária. Então, a perspectiva é de elevação. Então, o fisco ele quer isentar, recentemente saiu um projeto de lei, né, que isenta o imposto de renda para salários até de R$5.000, na verdade. Isso aí está publicado, o pessoal está falando bastante. Mas o fisco ele isenta de um lado, mas ele precisa adicionar do outro. Tá. Ele não tira a receita, nunca vai tirar a receita do a máquina Estado, do que é o governo, né? Quando a gente fala Estado, a máquina do Estado, que é os estados, os municípios, e a federação, ela precisa arrecadar, né? E na realidade a gente tem aí até um problema, né? Porque quando a gente fala, nossa, tantos tributos, né? E quando você vai entender a essência do tributo, o que é o tributo, para que ele existe, na realidade, ele deveria, em suma, ser revertido em segurança, saúde, né? Sim. Educação, na verdade. E no Brasil a gente é um pouco carente nesse sentido, né? E em alguns outros sentidos não tanto. Então a gente sabe que, né, possivelmente vai ter um aumento aí que a gente espera que o país melhore também nesse sentido de qualidade, né? Melhore, né? Na prática, o que faz as pessoas ou as empresas perderem dinheiro sem perceber, que erros elas estão cometendo, assim, só para, de repente, o empreendedor, o empresário que está assistindo agora, olha e fala, pô, eu estou fazendo isso e não estou nem percebendo que meu dinheiro está escoando e não está nem ajudando lá na ponta o que deveria fazer, né? A emissão dos documentos fiscais, né? Eu acho que isso realmente é um problema no Brasil, né? Tantas pessoas que pagam errado ou pagam de forma inadequada, né? Então, o sistema que traz ali como emitir a nota fiscal. E aí a gente fala tanto de produto, né? Nota fiscal de mercadoria, né? Quando uma indústria produz, quando um comércio emite um cupom, ou quando uma empresa de prestação de serviço emite uma nota de serviço. Então, geralmente, o que ocorre é a definição, a classificação do objeto da companhia, né? Em relação ao que de fato a legislação prevê. Com certeza, muitas diversas empresas pagam mais do que deveriam. Então, geralmente, quando vem novos clientes para nós, né, a gente sempre faz um diagnóstico inicial e dificilmente a gente não identifica um problema relacionado a tributo, né? Que aí volta na questão da tecnologia, né? Como a pessoa está emitindo um documento, como o profissional que senta lá na ponta, o operador, o faturista, está faturando para aquela indústria. Ele tem um nível de conhecimento mínimo para entender a regra fiscal e quanto a empresa vai pagar, porque no fim do mês o empresário ele quer fazer a sua distribuição, não é verdade? Então essa questão ela envolve, eu acho que toda a companhia, né? Ô Luiz, você acredita que a tecnologia hoje, ela já consegue prevenir muitas coisas antes de acontecerem? Como é que isso funciona na prática para quem não entende nada de sistema fiscal? Sem dúvida, Fernando. É tudo uma questão, você mencionou a sua parte de quanto é que custa para as empresas, né? Quais são os impactos, né? Novamente, né? Eu acho que a resposta, né? A melhor resposta é se eu estou pagando o correto para o fisco. O correto é o quanto que a legislação determina que eu devo pagar, certo? Esse é um ponto importantíssimo, né? Porque 1%, 2%, 10% a mais já pode, né, indicar que você tem que sair do mercado, certo? Então fazer isso que o Renato estava explicando, fazer isso errado, né? E é top-down, né? Você começa nas definições, mas depois você ir, né, organizando sua empresa para você, né, atender aquela meta estratégica que foi definida, certo? Bom, muito bem. Né? Aí você tem a questão dos custos operacionais, de cumprir tudo que o fisco manda você fazer para poder chegar na conta correta e fazer o pagamento naturalmente, né? Então hoje a gente se depara com situações, né? A nota eletrônica ela começou no Brasil em 2008, certo? Eu ainda me deparo com muitas empresas que tratam a nota fiscal eletrônica como sendo só o DANF, o papel, a nota fiscal impressa, aquele espelhinho impresso, certo? E quando você fala assim, pô, muito legal, só que esse papel que você tá guardando há mais de 4 anos, não tem a menor validade. Se mostrasse aqui para um fiscal hoje, nada é a mesma coisa. Quer dizer que aquelas notas fiscais que eu fico guardando na minha gaveta lá de 5 anos atrás não resolve nada. Peso de papel, né? Ocupação de espaço. Porque do ponto de vista legal, elas não têm a menor validade. Caramba. A validade dela ela é restrita à circulação da mercadoria. Tem trânsito? Tem validade para o fiscal poder olhar, tá legal. Chegou a entrega na empresa, no destinatário, no comprador, findou ali
a validade daquele papel, que é só programa de trânsito. Então, entende? Culturalmente, ou em termos educacionais, né? Ou como o termo que o Renato fala muito bem no livro dele, que é a cidadania fiscal, acertei? Exato. Né? Cidadania É exatamente fiscal. isso, ou educação fiscal, como o Fix também gosta de chamar, né? Que é justamente você, é complexo. Se eu não entendo, né, como cidadão, quando vai na farmácia tu compra um remédio, pronto. Tu sabe quanto é que tá pagando de imposto? Tu se preocupa com isso? Não. E aí eu vou te dizer, quantos você conhece que olha, hoje, esse mês eu paguei, sei lá, R$200 de semestre pro Estado. Eu não ouvi ninguém falar nisso. Isso não é assunto do shopping de sexta-feira. Né? A gente não faz esse cálculo. Não faz isso, culturalmente, né? Você falou, culturalmente a gente não está acostumado a pensar nisso. Alguns países já saem, né? A nota fiscal, já sai ali o imposto, né? Eu vi recentemente que alguns bares, não sei o quê, estão colocando isso na nota fiscal só pro cara sentir, né? Ah, se você tomou o chopp, metade foi de imposto, né? Existe, né, essa obrigação do valor aproximado dos tributos há alguns anos, mas isso não isso não tem uma obrigação com a realidade de fato. Tá. Né? Até porque fazer esse cálculo é complexo. Sim, né? sim. Então você dizer de fato quanto que eu estou pagando de imposto ao comprar uma caneca, não é só o que exatamente está aparecendo ali na nota fiscal, né? Tem outros impostos incidentes que nem aparecem numa nota, lembra de INSS, por exemplo. Tá. Certo? Então isso é muito complexo, né? Mas se as empresas não estão preparadas, não estão se educando para isso, né? Com certeza elas vão fazer errado, como o Renato falou. Já ia perguntar, e elas vão. Já ia falar para você. A pergunta para vocês dois, que é justamente qual que é o maior erro que vocês veem as empresas cometendo hoje ao lidar com tributos e tecnologia? E qual o primeiro passo para corrigir isso com inteligência? Pergunta para os dois. Você estava falando dos maiores erros, já emenda aí. Ponto número 1, adquirir conhecimento. Né? Se você não sabe o que tem que fazer, o que você vai fazer? Né? É o padrão do 5W1H, né? Não sei mais pelo que, né? Para depois ir para o como, né? E, enfim, onde, porquê, quem, quando, quanto que custa tudo isso, né? As empresas do Brasil claro que eu estou generalizando, né? Poxa, mas posso estar sendo muito injusto, mas não existe uma cultura de gestão. Né? Então, quando você se depara com um problema, geralmente você vai apagar esse incêndio. Né? E a reforma tributária é a nossa leitura, né? Que não é um incêndio a ser apagado, é um incêndio que não deve nem ser iniciado. Certo? Então, acho que a educação é o primeiro passo, é entender, é conhecer. Né? Depois, né? Bom, se eu tenho algo novo no meu cenário de negócio, eu tenho que saber como é que eu vou cumprir essa obrigação nova, né? E aí você tem que olhar para dentro da tua empresa, começando pelos processos, porque sistema, né, é reflexo do processo da tua empresa, quando ela funciona. A empresa é uma máquina, né? Certo? Tem pessoas, né? Agora muitos robôs também envolvidos, né? Na operação, IAs e tal, mas são pessoas que operam aquela máquina. Então, de uma forma ou de outra, se você não tem um processo definido, o que você vai sistematizar ou automatizar? Não faz sentido. E quando a gente fala de solução tecnológica, é sempre aquele tripé que é o tripé da gestão. Pessoas, processos e ferramentas. No nosso mundo, ferramenta é tecnologia, né? Certo? Então, não entender o que tem que ser feito, dificilmente vai conseguir implementar as mudanças na sua empresa e fechar o olho, Fernando, e acreditar que meu fornecedor de software vai resolver isso. O professor de software te entrega a ferramenta. Aí, novamente o Renato falou, se você configura ela errado, agora eu vou passar a revender televisão, sou um varejo, entrou agora enfim, produto qualquer novo, qual produto novo, eu tenho que receber do meu fornecedor, eu preciso cadastrar ele no meu estoque. Então a configuração tributária já começa aí, eu diria até mais, na minha avaliação de compra, porque dependendo do meu fornecedor, vale a pena eu comprar dele ou não. E aí tem uma N variável nesse sentido. Como usar a ferramenta, né? Não é só ter uma ferramenta, eu tenho a ferramenta melhor do mundo. Mas se você não sabe o como, aí não adianta nada. Você vai estar fazendo. O processo já começa errado, né? É até um complemento. Desculpa. Fala aí, Renato. Por isso que eu coloquei aqui a falta de profissionais, né? A gente no mercado... Você acha que tem isso hoje? Sim, tá faltando mão de obra tá faltando qualificada. Um pouco de mão de obra. Acho que depois da pandemia para cá, né, acho que o mundo, né, vive hoje outra experiência profissional, né? Primeiro que a tecnologia aproximou as pessoas de uma forma que a gente não imaginava, né? E segundo, é por conta eu acho que é uma nova geração de pessoas, né, vem vindo. A gente fala da geração X, Y e Z, né? Então eu acho que a gente tem outra geração hoje. É difícil você localizar profissionais que queiram avançar, queiram evoluir, né? E de fato conheçam o que estão fazendo e tenham paixão
por aquilo que fazem, né? Acho que é um termo que você usou até no começo, né? A paixão. Paixão. Isso realmente, quando você gosta do que faz, as coisas fluem de uma natureza fantástica, né? E nós, assim, eu passei a ser um apaixonado, né, por esse mercado contábil, tributário, financeiro. Percebo de longe a paixão do Luiz pela tecnologia, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Então, o excesso de complexibilidade desse assunto associado à falta de profissionais, a gente gera aí, com certeza um passivo relevante aí no mercado. Cara, que sensacional, cara, sensacional. Cara, o nosso papo rolou, estamos quase chegando a 1 hora, mas eu quero ouvir uma última coisa de vocês, que é, se vocês tivessem que deixar uma única provocação para qualquer empreendedor hoje, brasileiro, que quer crescer com segurança e inovação, qual seria essa provocação? Eu acho que é a principal, né? Quanto que você paga de imposto? Né? Eu acho que isso realmente é um ponto a se observar, acho que para o pessoal que está nos assistindo, né? E nós sempre trazemos essa reflexão, né? O quanto pagamos de imposto, né? Então, tudo que nós compramos hoje, existe imposto. E o empresário que está em cima, né, que carrega ali a locomotiva de negócios, que gera emprego, né, gera renda, gera dignidade, eu acho que esse ponto é o principal. Sabendo quanto você paga de imposto, você consegue se planejar, estruturar e crescer de uma forma organizada. Para não perder dinheiro. Exato. Né? E você, Luiz, o que você acha? Eu vou complementar o Renato, além do quanto que ele paga hoje, né? Eu diria o quanto que ele vai pagar com a reforma tributária, ou ele vai começar a pagar a partir de 2026, certo? Acho que isso é uma pergunta que deve ser respondida pela empresária, é a sobrevivência dele. Sim. Né? E minimizar isso, acho que é um equívoco muito grande, sabe? Ao mesmo tempo que, né, do lado, acho que enquanto pessoas, né, a gente tem que, no mundo atual, no momento atual, acho que a gente tem que se preocupar sim com a nossa cidadania fiscal, com a nossa cidadania eleitoral, com a nossa cidadania social, né? Mas no fundo o nosso papel, né, enquanto cidadão, né, de exigir, entender o contexto onde a gente vive, para que a gente possa cobrar o correto dos nossos governantes. Acho que isso é fundamental. E a reforma tributária, ela suscita essa discussão, porque no que a roupagem dela é a reforma tributária do consumo. Na realidade, ela está tentando equilibrar, né, o jogo para o consumidor final. Certo? Então, ela tem várias mensagens subliminares que eu acho que são fundamentais para trazer a reflexão, não só com empresários, mas como pessoas físicas, como consumidores. Né? Porque tudo que a gente está falando aqui vem para a gente de volta, né? São os impostos arrecadados. Sim. Né? Deveria vir, pelo menos, né? Deveria vir. Essa reflexão é importante, porque fazer a nossa parte bem, né, fazer da forma correta, para também exigir também que a parte, né, dos governantes também venha de uma maneira correta e retorne isso como de forma de serviço, forma de saúde, para que nunca a sonegação não tenha como justificativa ou como desculpa exatamente o que a gente está falando. Mas eu pago essa montoeira de imposto para não voltar para mim, então não vou dar o meu jeitinho. Dá o lei de Gerson lá, né? São problemas e problemas, né? A gente tem que resolver um problema de cada vez. Isso. Né? Então acho que o nosso papel como cidadão é fazer o correto. E cobrar, né? Se a gente acha que estão fazendo errado, exercer o nosso papel de cidadão, a nossa obrigação, eu diria, né? Nosso dever, e cobrar, né? Se a gente acha que tem alguma coisa que pode melhorar. Cara, sensacional. Quero agradecer muito a presença de vocês. Quero pedir para vocês deixarem aí, põe para mim, Gustavo, no telão aqui, o endereço da Axet. É axet.com.br, é isso? Que é onde o pessoal pode te encontrar. Além disso, pode te encontrar onde? Instagram, LinkedIn. Exato. Os empresários que de repente estão olhando agora e falando, poxa, eu preciso desses caras. Exato. Como é que eles podem contactar aí? Pode falar. Hoje a gente, né, temos aí o site piloto, tá? O produto da calculadora da reforma tributária, que é esse aí que tá na tela, né? E nós hoje temos ali, eu diria, um ecossistema empresarial, né? Então nós temos, de um lado, a iTrib, né, que é uma empresa de tecnologia já existente, com outros produtos. Temos a Texconta, que é uma empresa de contabilidade, né, e gestão e consultoria, né? E a Axt agora, que é a união disso tudo. Então, procurando aí qualquer uma dessas empresas nas redes sociais. Tá na tela aqui, o simulador. Consegue achar. O simulador, esse é o simulador, né? Perfeito. O simulador, ele é uma palhinha, né, do que está por vir, certo? Então a gente colocou um demo no ar, tá? Basicamente, né, o usuário
Quando digitar o CNPJ dele, a gente vai na Receita Federal, traz os dados da empresa dele, de configurações tributárias, enfim. E aí, né, a partir daí ele informa as suas receitas, quanto que vendeu, quanto que prestou de serviço, esse tipo de coisa, conforme o regime tributário, tá? Informa as suas compras, né? Informou as vendas, informou as compras, a gente já está praticamente pronto para mostrar para ele, né, uma estimativa do que está vindo por aí. Por que estimativa? Porque a legislação não está 100% definida ainda. Então, do que já está divulgado, né, a gente já consegue mostrar para ele, por exemplo, uma estimativa do quanto que ele paga. Isso em 3 cliques, né? Caramba, viu que o processo é muito rápido, né? O quanto que ele paga hoje, o quanto que ele vai pagar a partir de 2026, se vai ter aumento ou diminuição da carga tributária, e o quanto que ele vai pagar em 2033. Né? Mantendo os parâmetros atuais de negócio dele. Por isso que é tão importante, né? Ele se preparar para isso e a gente entender o que o simulador é o primeiro passo para o empresário, para o tomador de decisão, entender, opa, aqui eu vou aumentar minha tributação, tem uma coisa errada. O que eu tenho que fazer? Aumentar meu preço? E procurar vocês, né? Mudar meus fornecedores. Né? E aí, Renatão, Luiz, né? Me ajuda aqui. Perfeito. Caramba, gente. Putz, obrigado demais. 2 atrevidos aqui, gente. Estamos encerrando aqui o nosso Fala Atrevido. E eu quero agradecer você que estava aqui até agora. Deixa eu ver. Ninguém teve pergunta aqui? Olha lá. Estão agradecendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Andressa Boal. Opa. Olha lá. Arrasaram, muito parabéns, olha lá. Galera tá aqui, permaneceu aqui até agora, hein, galera? Pô, é isso. Gente, obrigado pela audiência, obrigado por você. Se você é alguém, um empreendedor, assim como eles, atrevidos, que estão pensando fora da caixa, vem pra cá, porque o teu lugar é aqui no Fala Atrevido Podcast, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pra vocês. A gente se vê daqui a pouco, hein? Vamos trocar uma ideia aí, muito importante. E é isso aí. Até a próxima, próximo episódio. Fui!